E aí, vai um curso grátis aí de matemática para o Correio? Como você já sabe, já saiu o concurso do Correio, já saiu o edital, já tem data marcada para a prova. E aqui eu vou deixar para vocês um curso grátis de matemática, todo guiado passo a passo. Deixa eu mostrar os conteúdos para vocês aqui. Olha o conteúdo que vai ter. Todo o conteúdo cobrado pela banca. Conteúdo 1, 2, 3, 4 até o 8. E todo esse material já está gravado em aula. Porém, para liberar para você, eu vou precisar da sua ajuda. A primeira aula você já vai assistir já, que é sobre números inteiros, operações e propriedades, múltiplos e divisores. Vou deixar uma aula completa, passo a passo e aplicando em questões de concurso logo em seguida. Porém, para me liberar a segunda aula para você, eu vou precisar que você faça o quê? Eu vou precisar que esse vídeo tenha 50 likes. Só isso. Você gostou do vídeo, coloca ali, atingiu 50 likes, eu já libero a aula 2 para você. Porém, não é a aula 2, é o módulo 2, que o módulo 2 ele é mais grande, ele é composto por 4 aulas, mas eu libero as 4 para vocês, certo? E assim vai acontecendo sucessivamente. Se você quer um curso gratuito de matemática completo, um curso que eu fiz para ser vendido, porém não tive muito sucesso, então eu vou entregar de graça aqui para você, em troca, lógico, nada é de graça, em troca do seu like, certo? Então deixa o seu like e fica aqui com a aula que eu deixo para você. Até a aula! E aí, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de matemática. Agora, números naturais e números inteiros. Aqui nessa parte você vai aprender a base do que são os números naturais, o que são os números inteiros, quais são as principais coisas que é cobrada em concurso para você acertar a questão utilizando esse conteúdo. Então, vamos para a aula? Deixa eu me diminuir aqui. Pronto. Então, números naturais. Você pode ver aí, ó. Ele é representado por essa letra N. Na hora que você vê isso daqui no edital ou no concurso, ou na questão a letra N, você já sabe que está falando dos números naturais. E quem são os números naturais? Ele é representado por esses números. São os números normais aqui, começando do 0, 1, 2, 3, 4. E você sabe que os números naturais ele tem um início. Ele se inicia, a origem dele é no 0 e ele não tem fim. Ele tende para o infinito positivo. Os números naturais são só os números positivos que pode ser contado. A gente pode representar por quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim até o infinito. O nosso sistema, ele contém, ele é de base 10, ele começa do 0 e vai até o 9. E com esses 9 algarismos, que é a nossa base, nós podemos formar qualquer número que já existe aí que a gente pode ver. Quando aparece aqui o asterisco, ó, tá vendo ó, aqui nesse N que aparece o asterisco, esse asterisco ele significa que é a exclusão do zero, são os números naturais, começando a partir do 1. Não só nos naturais, mas todos os conjuntos que a gente vai ver para frente, toda vez que aparecer o asterisco nele aqui, você sabe que está excluindo o zero, quer dizer que vai começar a partir do 1, no caso dos números naturais. Dentro dos números naturais, uma coisa que é bastante cobrada em concurso e que ajuda muito é isso daqui, os critérios de divisibilidade. Isso daqui vai te ajudar muito a partir de agora, principalmente nessas questões nós vamos trabalhar questões de concurso e nas questões mais complexas, onde você perde tempo dividindo e não sabe por quem vai dividir, não sabe quando fazer um MMC, não sabe quando fazer uma fração, não sabe se dá para dividir. E tem questões de nível superior que você, só por saber o critério de divisibilidade, você já consegue ir direto para a resposta. O intuito desse curso é isso. É te ensinar a acertar as questões de maneira rápida. Você acertar questões em segundos. Então, vamos começar pela base. Começando aqui da base e a gente vai aprofundar o nosso conhecimento. Então, critérios de divisibilidade. O que é isso? Tem alguns números que só de olhar para ele a gente sabe se ele pode ser dividido por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e assim sucessivamente. Aqui nós vamos ver os principais, tá? Então, quando o número ele é divisível por 2, quando que ele é divisível por 2? Resumindo, quando ele for par. Quando esse número for par, ele é um número divisível por 2. Exemplo, tá? O que são os números pares, né? Os números pares são todos os números que tem no final do número, não importa o tamanho do número. O final dele pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Pronto. Terminou com um desses números aqui no final, ele é um número par.
Ou seja, é tudo aquilo que você pode formar casal. Pode juntar de casal sem sobrar ninguém? Então é um número par. Juntou casal, é um número par. Você pode fazer casais com 2 pessoas? Pode. Com 4? Pode. Pode fazer casais com 5 pessoas? Não. Vai ficar sobrando uma pessoa. Então aquele que segura a vela, ele não é um número par, ele é um número ímpar. E aqui, ó, não importa o tamanho do número. Pode ser um número com 10, 20, algarismo. O importante é você olhar só para o final. Olhou para o final dele, terminou com 0, 2, 4, 6 ou 8, que terminou com um desses aqui, ele é um número par. E se ele é um número par, ele é divisível por 2. Todo número par, ele é divisível por 2, dá para você dividir no meio. Exemplo, ó, o 146, ele é um número par? Ó, terminou em 6, 6 é um número par, então sim, ele é um número par. O 574 termina em 4, só olha para o final, ele é par, então sim. O 3 aqui, ó, 223, ele é um número par? Não. Não é um número par porque termina com 3, e 3 é um número ímpar. Pronto, você já sabe. Olhou para o número e você sabe se ele é divisível por 2. Isso vai ajudar muito na parte de simplificação, que é para a gente resolver questões bem mais elaboradas aqui. Por 3 agora. Quando o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos resulta num valor divisível por 3. Traduz, o que é isso? Significa, ó, eu tenho um número, vamos pegar esse daqui mesmo, o 423. A gente já olha aqui que ele não é um número par, então ele não é divisível por 2. Vamos testar pelo próximo número, vamos ver se ele é divisível por 3. O que é esse algarismo? Ó? Eu tenho o número 400, deixa eu falar aqui em cima, ó. 423. Esses, o 4, o 2 e o 3, eles são os algarismos. Então, esse número ele tem 3 algarismos. Quais são eles? É o 4, o 2 e o 3. O que ele está dizendo? Ó? Quando eu somar esses 3 algarismos, eu vou pegar o 4 somar com 2, o resultado eu vou somar com 3. Então, quanto que vai dar aqui? 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9. E aí eu tenho que ver o quê? Eu tenho que ver se 9 ele é divisível por 3. Então eu lembro da tabuada nessa hora aqui. O 9 ele está na tabuada do 3? Sim. 3 vezes 3, 9. Então o 9 ele é um número divisível por 3. Ó. É mais fácil descobrir que o 9 é divisível por 3 do que o 423. Então se isso acontecer aqui, quer dizer que esse número sim, ele é divisível por 3. Entenderam? Veja só. Eu tenho um número. Vamos ver o próximo exemplo. Ó. O 276. Então, coloca aqui. Ó, 276. Eu vou somar. 2 mais 7, 9. 9 mais 6, 15. 15 é um número múltiplo de 3? Sim, 15 é um número múltiplo de 3. Tem na tabuada 3 vezes 5. Então, se o 15 é um número múltiplo de 3, quer dizer que o 276 também é múltiplo de 3, ele é divisível por 3. Agora vamos ver o próximo, 313, vamos somar. 1, 3 mais 1 mais 3. Quanto que dá aqui? Dá 4 mais 3, 7. 7 é divisível por 3? Não, 7 não dá de dividir por 3. Então, ele não é. Viu? Sabia disso? Isso daqui ajuda muito a você saber se o número dá ou não dá para dividir para 3 e economiza muito tempo. Em vez de você tentar dividir por 3, você já pula para o próximo. Ele não dá por 3, não dá por 2, vou tentar por 5, vou tentar por 7. E assim você vai. Próxima questão, ou próximo critério. Voltando, por 4. Quando que um número é divisível por 4? Quando ele termina com 0, 0. Aqui o 4 ele já é um pouco mais complexo, ele tem que ser números maiores. Se são os números menores, a gente já sabe. Então, no 4, nós temos que ver os dois últimos números. Ou ele termina com 2, 0, nós vamos já ver um exemplo, ou os dois últimos algarismos, o que fica no final, os dois últimos, que é na casa da dezena da unidade, ele forem um múltiplo divisível por 4, quando os dois últimos for divisível por 4. Exemplo, ó, tem aqui o número 216. O que eu vou olhar para saber se dá de dividir por 4 ou não? Eu só olho os dois últimos, ó. Esses dois últimos, o 16. E o 16, ele está na tabuada do 4? Ele é um múltiplo de 4? Então, se isso acontece, quer dizer que ele é divisível por 4. Se o 16 é divisível por 4,
quer dizer que o 216, sim, ele é um número divisível por 4. Viu? É só olhar para o final. Olhou para os dois números, pronto, já sabe. Então a gente já sabe aqui, ó, por 2, que é um número par, por 3, soma os algarismos, por 4, olha para os dois últimos. De novo, dos 712, só olha para o final, só olha para esses dois. A gente já olha direto por 2. O 12 é múltiplo de 4? Sim. Pronto. Ó o 400, 00, o outro critério. Ou os dois múltiplos de 4, ou finaliza com 00. Então, sim, ele é um número divisível por 4. Próximo exemplo, 741. 41 é divisível por 4? Não, só olha para esses dois. Então aqui não é um número divisível por 4. Olha aí, que fácil. Isso daqui ajuda muito. Vamos lá, próximo. Divisível por 5, quando termina em 0 ou 5. Pronto, só isso. Terminou em 0 ou 5, ele é um número divisível por 5. Tá olhando aqui os exemplos. 420, ele termina com 0. Então ele é sim. 565, ele termina com 5. Então sim. 3.659, ele termina com 0,5? Não, então não. Não é divisível por 5. Viu como fica mais rápido quando a gente já olha? Não importa o tamanho do número, eu só olho para o final e já sei muita coisa, já consigo tirar bastante informações dele. Agora, eu tenho que ver isso daqui, ó. Por 6. Quando que um número é divisível por 6? Para ser divisível por 6, ele tem que ser simultaneamente divisível por 2 e por 3. E a gente já sabe isso. Quando que ele é divisível por 2? Quando ele for par. Quando que ele é por 3? Quando a soma dos algarismos é divisível por 3. Então, olhando aqui, ó, os 4 números aqui, ó, de uma vez, de cara eu já consigo eliminar um. Qual que a gente consegue eliminar? O 6.000 aqui, ó, ele não é. Por quê? Porque ele tem que ser divisível por 2 e por 3, e ele já é um número ímpar. Então não dá de dividir por 2. Então vamos ver o resto. Os outros são par, todos estão por 2. Então agora a gente vai ver o critério se dá de dividir por 3. Para dividir por 3 tem que somar. Então 3 mais 7 mais 1 mais 4. Vamos somar. Aqui dá 10. Aqui dá 5. 10 mais 5, 15. 15 é múltiplo de 3? Sim. Pronto. Já sabe se ele é divisível por 6. Então o número 3.714 ele é um número divisível por 6. Próxima questão aqui, ó. Vamos ver o próximo item. Nós temos aqui o 8.190. Se ele é ou não divisível por 6. Vamos somar. 8 mais 1, 9. 9 mais 9, 18. 18 é um número divisível por 3? Sim. Se ele é divisível por 3 e por 2, ele é um número par. Então quer dizer que ele é divisível por 6. Esse daqui já não é um número par, a gente já eliminou. Vamos ver o último. 6 mais 0 mais 8 mais 2. Aí ele já é um número par, então ele já caiu nesse critério aqui, ó. Ele já é divisível por 2. Agora a gente quer saber se ele é divisível por 3 ou não. Então é só somar. 8 mais 2, 10. 10 mais 6, 16. 16 é um múltiplo de 3? Não. 16 não é divisível por 3, então esse número não é divisível por 6. Ele é divisível por 2, mas não é divisível por 3. Quer dizer que ele não é divisível por 6. E esses aqui são os principais, são os que mais a gente utiliza. O 2, o 3 e o 5 são os principais que a gente utiliza e ajuda muito a resolver. Tá? Vamos lá agora, números inteiros. O que são os números inteiros? Números naturais são aqueles que a gente viu, começa do zero e vai para o mais infinito. E nele a gente trabalha todas as operações. Todos os conjuntos que aparecem, a gente pode trabalhar soma, subtração, adição, multiplicação, potenciação, radiciação, tudo isso. Também agora a gente vai ter os números inteiros. E com os números inteiros também a gente pode trabalhar todas essas operações. Então os números inteiros ele é representado pela letra Z. E são os números negativos junto com os positivos. Ele tem sua origem aqui no zero e vai para esse lado. Ele começa de 1, vai 1, 2, 3 para o mais infinito. E para o outro lado esquerdo ele vai para o menos infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4.
Então, os números inteiros, eles são os números naturais mais os negativos. Então, são os positivos e os negativos. Então, tem aqui, ó, os números naturais, eles têm os números todos aqui dentro desse conjunto. E os inteiros, ele é um número maior que contém os naturais. Os naturais, eles estão dentro dos inteiros. Então, todo número natural, ele é um número inteiro. Quando tem o asterisco, nós já sabemos aqui que eu já falei que é excluindo o zero. Pode ver que o zero sumiu, só isso, toda vez que apareceu o asterisco. E os números aqui, quando tiver o mais, quer dizer que é só os não negativos, que são os positivos, começando do zero. E quando tiver um menuzinho, quer dizer que são os negativos. Lembrando que o zero ele não é positivo e nem negativo, ele é um neutro. As operações, aqui é onde complica mais um pouco, onde o pessoal se confunde muito, mas aqui a gente vai direto ao ponto e você vai entender de uma vez por todas como que se resolve. Da soma e da subtração. Sinais iguais. O sinal soma. Exemplo, ó, conserva o sinal e soma. Sinais iguais é o quê? Um número ele pode ter dois sinais, ou ele é positivo ou negativo. O mais representa o positivo, o menos representa o negativo. Quando não aparece aqui na frente, quer dizer que existe o mais. Ele é um número positivo, que é o normal que a gente conhece. 1, 2, 3, 4. E assim sucessivamente. Então, o que a gente faz numa conta de mais que a gente vê no dia a dia? É para somar um número mais o outro. A gente só junta 70 mais 30, 100. É isso que acontece. Dá 100, é assim que a gente resolve. Mas o que acontece por trás? A gente olha os sinais, ó. Os dois são positivos. Se os dois são positivos, nós vamos somar. E só. E conserva o sinal, repete o sinal. A gente não repete, no dia a dia a gente trabalha com isso. Só que aqui a gente está tendo uma visão mais técnica. Então não aparece, quer dizer que ele é positivo. Mas a gente não coloca esse positivo. Já sabe que ele é um número positivo. Agora que cai onde vem os negativos. Mas é a mesma coisa. Menos 30, menos 10, ele vai dar menos 40. Por quê? Porque eles são sinais iguais. A gente vai conservar o sinal e soma. Uma visão melhor para você ver isso daqui é como se fosse dívida. Por exemplo, você foi de manhã na padaria e gastou 30 reais. Você gastou 30 reais. Você, não, deixa aqui na minha conta. Estou te devendo 30. Aí você foi de tarde e gastou 10 lá. Comprando a merenda da tarde. Gastou 10. Aí no outro dia de manhã você chega, quanto que eu estou te devendo? Aí a pessoa fala, ó, você gastou 30, depois gastou 10. Então você está me devendo no total 40. A gente vê esse sinal de menos como se fosse um gasto, como se fosse uma dívida. De mais adiciona, de menos dívida. Ou seja, estou devendo 30, estou devendo 10, eu estou devendo no total 40. Por isso que a gente soma essas dívidas e juntas. Por isso que sinais iguais, soma e repete o sinal. Certo? Então, agora sim você entendeu esse tempo todo, hein? Vamos lá. E agora com sinais diferentes. Então, a gente vai fazer o que, ó? Conserva o sinal do maior. Mas como que é maior se é uma dívida? A gente só olha para o valor absoluto. De modo e a gente subtrai. Então, vamos olhar aqui, ó. 16 menos 10. Tá vendo que aqui é uma conta normal? E muita gente fica nervoso só com isso. 16 menos 10 pode fazer normal. 16 menos 10 é 6. Agora observa, ó. Aqui lembra que tem o sinal de mais? Qual dos dois é maior, 16 ou 10? Qual o valor absoluto maior? É o 16. Qual é o sinal dele? Mais. Então aqui fica mais. É isso que a gente tem que ver. Aqui, ó, 15 menos 25. São sinais iguais ou sinais diferentes? Diferente. Esse daqui é mais. Então faz a conta de menos. De 25 a gente tira 15, fica 10. E qual dos dois é maior? O 15, o 25 ou o 15? O 25. Fica o sinal de menos. Outra maneira que você pode enxergar isso daqui para facilitar o entendimento é você olhar como se fosse o dinheiro que você tem versus o dinheiro que você está devendo. Você tem uma dívida. Então você tem 16 reais e está devendo 10, você pagar. O que vai acontecer quando você pagar? Você vai ficar com um saldo de 6 reais. Então esse saldo é positivo. Agora você tem 15 reais, mas está devendo, ó, esse sinal de menos significa uma dívida. Está devendo 25 reais. Aí você vai lá e pega, ó, vou te dar 15 reais aqui da minha conta. Você no final vai ficar devendo ou vai ficar com saldo?
você vai ficar devendo R$10. Também é uma maneira que você pode enxergar isso daqui, se você não entendeu muito bem aqui os sinais diferentes. Mas isso daqui tudo a gente leva no treino, na prática, e aqui você vai aprender tudo isso. Eu vou ensinar para vocês tudo isso daqui praticando. Um exemplo aqui que a gente já pode utilizar essa prática. Uma dica aqui que você pode utilizar no concurso, em questões que você pode resolver rápido. Tem vários números aqui, ó, negativos e positivos. E agora eu vou fazer de um por um? Não, você junta todos os positivos. Ó. Quem são os positivos? 10, 20 e 60. Estão vendo aqui, ó, os positivos é os que tem o sinal na frente, positivo. Se não aparecer nenhum, quer dizer que é positivo. Então fica, ó, 60 mais 20 mais 10, 90. Então esses aqui são os positivos. Sobrando agora só os negativos, ó. Menos 15, menos 35, menos 100. Então você já sabe. Sinais iguais soma e repete. Então nós vamos somar e repetir o sinal, conservar. E soma. 100 mais 35 mais 15 dá 150. Então vai ficar menos 150. Viu como que é? Ó? Eu peguei todos os positivos e somei eles. Por quê? Porque eu sei que sinais iguais, soma e conserva o sinal. Peguei todos os negativos e também somei eles, pelo mesmo critério. Sinais iguais soma e repete o sinal. Note que o 90 ficou positivo e o 150 ficou negativo. E agora a gente aplica o que acabou de conhecer aqui, ó, sinais diferentes. Eu tenho R$90. Vou pagar uma dívida de 150. Então eu faço, vou abater R$90 de 150. Eu vou ficar com 60 devendo. Eu vou ficar devendo R$60 lá. Entendeu? Ou, tecnicamente, sinais diferentes. Esse é positivo, esse é negativo. Subtrai 150 menos 90, 60. Quem é o maior? 150. Qual é o sinal dele? Menos. Menos 60. Tudo isso a gente faz rapidamente. Só em olhar você já faz isso, tá? Aqui demora mais um pouco porque eu estou explicando passo a passo e contextualizando para você entender. Mas aqui no exercício a gente olha aqui, por exemplo, menos 7 menos 3 é rápido, menos 10. 7 menos 3, 4. Você olha rápido. Menos 7 mais 3, sinais diferentes, menos 4. Você já olha, observa e já sabe o que tem que fazer. Sinais diferentes subtrai, fica o sinal do maior. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Pronto. Olhando você já bate. E pronto. Agora sim, multiplicação e divisão. É o mesmo critério. Agora quando multiplica e quando divide. Esses aqui que a gente estudou foi da adição e da subtração. Quando a gente quer juntar e quando a gente quer a diferença. Agora aqui, na multiplicação, a regra é simples. Sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo. Então, mais com mais é mais com menos, ó, são diferentes é menos, menos com mais é menos, são sinais diferentes, e menos com menos é mais. Aqui dá para explicar com contextualizando, mas se for explicar a gente vai perder muito tempo e não vai adiantar muito para o seu concurso. Aqui é mais você tem que entender e tem que praticar que você vai entender. Mas tudo isso daqui, posso dar um exemplo. Ó, mais, se você tem 2 e você tem mais 2 desse daqui, quer dizer que você faz 2 vezes 2. Então, sempre você vai ter mais disso. Agora, se você está devendo 2 duas vezes, você gastou 2 ontem, você gastou 2 hoje. Então, você gastou 4. Do mesmo jeito aqui, esses dois são a mesma coisa, só inverte os sinais. Você gastou R$2 duas vezes, então você tem duas vezes você gastou R$2. Vezes. Você gastou R$2 duas vezes, então você gastou R$4. Já o do menos, você deixou de gastar R$2. Por exemplo, você tem que ir todo dia de mototáxi para a faculdade, ou de Uber para a faculdade. Todo dia, então, você vai para a faculdade e gasta R$10. Aí gastou hoje 10, depois gastou 10, depois gastou 10. Vamos supor que você fez isso 5 vezes, então você gastou 50. Isso daqui já faz parte do seu orçamento, tá? Você já gastou esses 50, você sabe que vai gastar esses R$50 toda semana. Mas aí você deixou, aqui é um dia, né? Aqui é 2 dias, 3 dias e aqui vai ser os 5 dias. Mas aí, ó, você deixou de ir, por exemplo, 2 dias. Você deixou de ir. Você tem que ir 2 dias, mas você deixou de ir 2 dias. Você foi
menos 2 dias. Você tem que ir 5. Você deixou de ir 2 dias. E a cada 2 dias era para você gastar R$10. Ora, se você deixou de ir 2 dias, você deixou de gastar 2 vezes 10. Você deixou de gastar menos 10 2 vezes. Entenderam? Então, se você deixou de gastar, no final você vai ter um saldo de R$20. Tá? Então, durante a semana aqui, ó, você era para gastar 50, só que aí você não gastou os 50, você gastou só 30. Então, desse gasto aqui que era para você ter, você não teve gasto. Na verdade, você teve uma sobra, você teve um saldo. É um dinheiro que você era para gastar, você deixou de gastar e esse dinheiro de maneira, ele sobrou, tá? Que é uma maneira bem grotesca de como a gente pode explicar e representar isso daqui. Mas funciona bem para você entender. O menos com menos, ele dá mais por causa disso. É uma coisa que você deixa de usar. E quando você deixa de usar essa coisa, ela sobra. E essa sobra, ela não fazia parte do cálculo, ela é uma sobra e se torna positiva. Vamos lá. O importante é você entender o jogo de sinal. Sinais iguais dá positivo, ó. Sinais iguais aqui, ó. Menos com menos e o mais com mais dá positivo. E sinais diferentes dá negativo. Exemplo. Multiplica normal. 10 vezes 3, 30. O 10 é positivo, o outro é negativo. Sinais diferentes, menos. Sinais iguais, ó, já sei que dá mais. E multiplica normal. 5 vezes 3, 15. Próxima. 22 vezes 2, 44. Menos com mais, menos. 27 vezes 3 dá 81. Perdão, é de divisão. 22 dividido para 2 é 1, é 11. Então fica menos, é o mesmo critério, tá? E 27 dividido para 3 é 9. Os dois são positivos, fica positivo. Então é isso daí. Vamos lá para mais questões. Agora sim, como que isso é cobrado em concursos? Agora, vamos lá. Isso aqui que a gente aprendeu é cobrado em concurso? Agora a gente vai ver como que é cobrado e acreditem, pessoal. É fácil de resolver, tá? Você acha que aqui dali não vai cair, mas cai. Olha aqui, prefeitura, ó, professor substituto, ensino fundamental. Para professor, contas como essas caem envolvendo apenas isso que a gente estudou. Então, compra-se 3 caixas de caneta, contendo 50 unidades cada uma. E 3 de lápis, contendo 25 unidades cada uma. A quantidade total de unidades de canetas e lápis que foram comprados foi. Então, pronto, ó. Eu tenho aqui, ó, canetas. Vou colocar aqui canetas com C. Vai ser igual, ó. Foram 3 caixas de R$50, de 50 unidades. Então, vai ser 3 vezes 50, que vai dar quanto? 150 unidades de caneta. E os lápis? Os lápis foram 3 caixas aqui, ó, de 25 unidades. 3 vezes 25, que dá 75. Quanto é que foi no total? É só somar aqui. 5, 12, vai 1, 2, 275, alternativa C. Olha aí uma questão dessa. Pode errar uma questão dessa? Não pode. E é só continha de vezes e de mais. Próximo aqui para a gente continuar esse assunto. Se 8 cachorros comem 1.440 gramas de ração por dia, quantas gramas de rações 3 cachorros comem por dia? Aqui a gente vai resolver de um jeito, mas mais para frente a gente resolve de um jeito bem melhor isso daqui. Então, 8 cachorros comem 1.440 gramas de ração. Então, tem por dia. Então, eu quero saber quanto que um cachorro come por dia. Se eu souber um cachorro, depois eu multiplico por 3. Pronto. Então, eu vou pegar 1.440 e dividir por 8. Porque são 8 cachorros. Pega aqui o 14, não dá para dividir. Coloco 1 menos 8. 14 tira 8 fica 6. Desce o 4. 4 dividido para 8 é 8. 64. Sobra 0. Desce esse 0. 0 dividido para 8 é 0. Então, aqui é por dia. Então, por dia, um cachorro, ó, eu dividi, ó, 8 cachorros comem 1.400 gramas, 1.440 gramas de ração por dia. Dividir por 8, cada um vai comer 180 gramas
por dia. Então, esses 180 gramas aqui são quantos cachorros? Por 3. Vou multiplicar por 3 para ver quanto que esses 3 consomem no dia. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Fica 4. Vai 2. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Opa, 5. Aqui foi, multipliquei aqui, ó. Olha lá, 5. Tá tão fácil que eu errei. Vamos lá. 540. Qual a resposta? Mais de 600? Não. Mais de 550? Não. Mais de 500 e menos de 550? Sim. Alternativa C é a nossa resposta. Mais de 500 e menos de 550. Viram aí? Continha que cai e que é cobrada para a gente, ó, agente de saúde pública. Próxima questão, FGV, ó. Olha aí, FGV, policial e escrivão. Em um grupo de 64 policiais civis e militares, então tem um grupo que tem 64 policiais civis e militares. 24 são civis, metade dos policiais militares é casado e há um total de 36 policiais solteiros. Nesse grupo, o número de policiais civis casados é igual a... Olha aí, só continha de mais e de menos. Só conta de mais e de menos aqui para a gente resolver. Vamos organizar. Então, eu tenho um grupo aqui de policiais, né? Eu tenho... Vamos colocar aqui, ó. Colocar o C de civil e o M de militar. Vou colocar o I aqui, que vai ter o casado, né? Civil e militar. E aqui eu vou saber o total. Daqui eu tenho os que são casados e os que são solteiros. E também vai me dar um total. Então, vamos lá. O grupo de 60 policiais civis casados. Então, no total, ó, eu vou ter 64. Aqui, ó. No total, eu vou ter 64 policiais. Todos eles, tanto os civis como os militares e os casados e os solteiros. Por isso que ele fica aqui, ó. O total dos casados e dos solteiros é aqui. E aqui vai dar um total de civil, um total de militar e vai estar aqui. Todos eles juntos, eles dão 64 policiais. Agora sim, ó. 24 são civis. Então pega aqui, ó, policial civil, ó. O total, ó, tá vendo aqui? É só a linha dos civis. Deixa eu mudar de cor para vocês verem. Aqui, ó, só os civis. Então, os civis, o total é 24. Com isso, ó, eu já sei quanto que são os militares. Se 24 são civis, para chegar até 64, que é o total, falta 40. Viu como que é? Então, ó, pela informação, eu montei aqui a tabelinha. 24 é civil, quer dizer que o resto é militar. Não tem jeito. Metade dos policiais militar é casado, ó, metade. Quantos que são os militares? 40, tá aqui, ó. E metade deles são casados, ó, casado, militar. Metade 40, 20. Se só tem 40, quer dizer que a outra metade é solteiro. Então, já sei aqui, ó, quanto que são. E há um total de 36 policiais solteiros, ó, 36 policiais solteiros. Então, o total, ó, solteiro tá aqui, o total dele é 36. Mas eu sei que 20 desses solteiros já é militar. Então, aqui só pode ser 16. Com isso, a gente conclui, ó, de 24 para 16 faltam 8. Civis, ó. Dos civis, 16 é casado e 8, 16 é solteiro e 8 são casados. Então, o total de casados eu tenho 28. Pronto, completei tudo. Completamos tudo, agora é só responder a pergunta. Viu aí, só continha de mais e de menos e organizar ali, a gente conseguiu. Nesse grupo, o número de policiais civis casado é... Então, policiais civis casado, ó, esse daqui é 8. Alternativa A. Viram? É isso daqui que a gente faz e consegue resolver questões. Então, por enquanto é isso. E agora a gente vai continuar nosso estudo sobre matemática utilizando esses números aqui. O que mais que a gente pode arrancar? Os múltiplos, os divisores, MMC, MDC. E vamos continuar. Isso daqui serviu de base, esse critério de divisibilidade.
para aprofundar mais o conhecimento. E agora eu posso seguir com vocês de maneira mais rápida e produtiva para a gente acertar a questão de concurso e finalmente conseguir a nossa estabilidade financeira, conseguir ali o nosso salário garantido, mostrar para todo mundo que a gente consegue. Então, espero na próxima aula. Valeu!